seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro. Nós vamos falar agora do que acontece no Planalto Central, principalmente na Câmara dos Deputados, em relação à agricultura, à pecuária e o agronegócio brasileiro. Lembrando, mais uma vez, que nós temos essa semana, uma semana de recesso, por dizer assim, na Câmara dos Deputados, cada deputado no seu estado específico, acompanhando as suas agendas particulares, agendas políticas. Aqui em São Paulo, nós vamos fazer uma entrevista, nesse momento, com um advogado, deputado federal pelo PL de São Paulo, Ricardo Salles, que já está conosco, a quem eu agradeço a participação. Prazer em falar contigo, deputado. Braga, prazer estar com vocês aqui novamente. Bom, antes de mais nada, como é que foi a sua agenda ontem, 15 de novembro? Ficou aqui em São Paulo, acompanhou as manifestações que voltam às ruas pelo Brasil afora, não? Eu estava aqui em São Paulo, essa semana não há sessão na Câmara dos Deputados, então eu acredito que a maioria dos deputados ficou na sua própria base, né? Ficou no seu estado. É o meu caso, eu fiquei aqui em São Paulo, mas eu não não estive presente por algumas razões. Primeiro, estava um calor infernal, né? Você ia a Paulista com 40 graus às 2 horas da tarde, é de fato difícil. Mas não foi só por isso. Eu acho que nós tivemos, por força de todos os acontecimentos do final do ano de 2022 e tudo aquilo que aconteceu do dia 8 de janeiro em diante, nós tivemos um desgaste muito grande das pessoas de bem, dos brasileiros de verde e amarelo, dos apoiadores da nossa visão da direita liberal, conservadora, do presidente Bolsonaro. E eu entendo que para voltar às ruas, para que as pessoas se sintam à vontade para voltar às ruas, vençam esse receio, esse medo e até uma certa decepção com tudo isso que aconteceu, é preciso ter pautas muito claras. É preciso saber qual é o motivo que nós vamos pedir às pessoas para que se desgastem, se exponham, né, se mobilizem. E eu não vi, nesse 15 de novembro, uma pauta que justificasse isso. Então, mais do que qualquer outra razão, essa foi a visão pela qual eu não estive presente. Bom, desde o dia 8 de janeiro, aquele episódio que nós acompanhamos, e lógico, o desenrolar daqueles processos todos, acho que muita gente, muitos brasileiros ficaram receosos, inclusive, em participar dessas manifestações. O senhor acha que isso deveria ser superado e mostrar exatamente com uma pauta, não sei qual seria no momento exato, mas voltar às ruas, mostrar que realmente há uma decepção em relação àquilo que está acontecendo no país? Bom, primeiro, nós da direita não nos decepcionamos com Lula pelo simples fato que nós já sabíamos que ia ser um desastre, né? Como está sendo um desastre. Em todos os campos, em todos os setores, cada semana uma novidade ruim, né? Uma má notícia. E essa semana agora, o fato mais recente foi essa desenvoltura com que a esposa do líder do tráfico do Comando Vermelho do Amazonas se sentiu à vontade para viajar a Brasília por conta do governo do presidente Lula, se encontrar com ministros, fazer uma agenda, tanto no Congresso quanto no Executivo, como se nada houvesse, como se fosse uma pessoa absolutamente normal a ser apoiada da iniciativa privada, que nós sabemos que é o contrário disso. Mas, portanto, nós não nos decepcionamos com algo que não tínhamos nenhuma expectativa positiva. Já sabíamos que ia ser um desastre. Entretanto, como você colocou bem, as pessoas têm receio. As pessoas ficaram magoadas, decepcionadas e têm receio. E não é para menos. Os brasileiros de bem, quantas pessoas, Brasil afora, estão sendo perseguidas, né? Estão tendo as suas contas bancárias congeladas, as contas em redes sociais bloqueadas, né? Pessoas estão sendo chamadas a depor inquéritos os mais absurdos, né? Então, é óbvio que isso não se confunde com aqueles que depredaram o patrimônio público no dia 8 de janeiro. Esses que ativamente tomaram essas atitudes, que eu acho que são criminosas realmente. Não no sentido de golpe de Estado, porque ninguém dá golpe de Estado num domingo em prédio vazio, sem arma, sem nada. Isso não é golpe de Estado. Isso era vandalismo, e como tal tem que ser tratado. Mas isso não poderia estar sendo espalhado, né, compactuado ou, de certa forma, diluído em todos os bolsonaristas, em todos os apoiadores, toda a turma aí do verde e amarelo, sobretudo as pessoas de bem do agro do interior brasileiro. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo e essa é a razão pela qual as pessoas têm receio, nesse momento, de darem a cara à tapa, porque sabem que essas pessoas que no passado, e eu não me refiro aqui ao 8 de janeiro, me refiro de maneira geral, né, às famílias brasileiras, homens, mulheres, jovens, crianças, que foram para as ruas, muitos deles
até hoje estão sendo perseguidos. Bom, deputado, essa questão toda, inclusive, falando sobre o agronegócio, né? O produtor hoje, ele vive numa inconstância, aliás, numa insegurança jurídica restabelecida aqui no país, né? Com essa questão do marco temporal, com essa questão toda da atuação em algumas áreas que antes não eram consideradas áreas indígenas, hoje o são, né? A atuação do próprio IBAMA, a atuação da Força Nacional em algumas regiões, alguns estados, como o estado do Pará. O que está se criando no país a partir de agora? Um caldeirão onde todas essas informações estão fervilhando, por dizer assim, ou uma fervura muito grande, em cima de quem? Do atual governo, em cima das pessoas que acreditaram, atuaram, investiram, principalmente na produção de comida. Quando a gente fala de alimentos, a gente fala de comida. Quem que está na corda bamba dessa situação, por enquanto? Veja, Braga, o que nós estamos testemunhando no Brasil é a manifestação desse ranço esquerdista latino-americano. Esse ranço esquerdista latino-americano, ele tem ódio dos empreendedores, detesta a propriedade privada, né? Sobretudo aqui no Brasil, esse pessoal de esquerda tem ódio à agropecuária, aos produtores. Aí eu falo dos pequenos, dos médios, dos grandes produtores, estão sofrendo na pele uma perseguição de um grupo político que os odeia. E aí o que fazem? Não se importam e até estimulam, de certa forma, ao aumento expressivo da insegurança jurídica e da falta de previsibilidade, a falta de segurança no campo. E eu não estou me referindo apenas, mas embora isso esteja incluído, à segurança física, né? Quando eles restringem o direito à legítima defesa, controlando, apertando, restringindo, e até de maneira muito malandra, assim, muito dissimulada, o direito à legítima defesa, ter as armas e poder usá-las, você está atrapalhando o homem e a mulher do campo. Quando deixa esta insegurança jurídica da discussão da não aplicação do marco temporal avançar, e o Congresso, nesse aspecto, deu uma resposta, e o presidente Lula vetou dispositivos do marco temporal, o que é isso? É trazer insegurança e, de certa forma, um revanchismo contra o setor produtivo agrário no Brasil. Quando se abre a porteira do Ministério do Desenvolvimento Agrário para que o INCRA apoie, inclusive financeiramente, com políticas públicas, e volte a incentivar a invasão de terras no Brasil, como nós vimos na CPI do MST, também está sendo revanchista, atacando o agronegócio, a agropecuária brasileira. Então, veja, há toda uma gama de assuntos. Aí você pode falar, por exemplo, do que foi o escândalo do Enem. Né? Essas perguntas do Enem contra o agronegócio brasileiro, eles externalizam uma perseguição ideológica, um preconceito ideológico contra o agro, que é o pilar econômico do nosso país, principal força motriz da economia brasileira, seja nas exportações, seja na geração de emprego dentro do nosso território. Então não há dúvida de que este governo do Lula, ele é um governo de perseguição do setor produtivo. Você vê o próprio ministro da Agricultura dando declarações simpáticas ao MST, quer dizer, onde já se viu isso na história brasileira? O ministro de Agricultura sendo simpático ao MST. Quer dizer, é uma coisa criminosa, realmente um absurdo que não tem tamanho, que esse MST, questões indígenas, avanço dessa discussão quilombola, outras formas de flexibilizar o direito de propriedade, o direito à legítima defesa, a perseguição ideológica através da educação, da cultura, aquele pessoal do olho no material escolar fazendo um bom trabalho, enfim. Eu acho que nós temos um ambiente de muita perseguição à agropecuária brasileira, aos pequenos, médios e grandes produtores. Ao Brasil como um todo, se for avaliar todos esses itens, né, que estão sendo pautados, que estão aí, né, para poder ser digerido, né, por dizer assim, por boa parte da população. O que mais chama a atenção é que boa parte da imprensa, principalmente aquela que hoje apoia o atual governo, não dá uma linha sequer a respeito dessas questões, né? Uma ou outra citação para poder não dizer que não foi falado, mas sempre com um viés pró-atual governo. O senhor acha que nós temos aí um desafio muito grande, principalmente com relação ao trabalho do parlamentar? Eu digo o Congresso Nacional, aí os nossos senadores, nossos deputados, como o senhor é o representante do Estado de São Paulo, lá em Brasília, um desafio muito grande, porque apresenta a pauta, vem o veto, né? Apresenta uma discussão, vem uma composição na tentativa de tirar, né, o mérito daquele projeto e atender interesses até mesmo partidários, particulares, deputado.
Veja, primeiro, com relação à cobertura jornalística, que você bem destacou, é impressionante como ele se expõe, de certa forma, ao ridículo a algumas pessoas e alguns canais, evidentemente, quando negam o óbvio, quando escondem casos que são uma verdadeira aberração jurídica, escondem as narrativas ou douram a pílula, né, dessas narrativas ou desses problemas que o campo está enfrentando no Brasil. Isso deveria ser relatado com muito profissionalismo. Olha, o fato é esse, o problema é esse, o risco é esse. Não fazem isso. Tem uma visão muito preconceituosa contra a agropecuária e que, infelizmente, acaba dominando alguns setores e alguns jornalistas que atuam em cenário nacional. Por outro lado, na Câmara dos Deputados e no Senado, né, no Congresso como um todo, nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária, da qual eu faço parte, e que tem um número um pouco acima, formalmente, um número um pouco acima de 300 congressistas, acho que 314, se eu não estou enganado, mas é 314 que, se você espremer, não fica 200. Tanto que, quando a gente precisa de uma votação maciça sobre vários temas que são do interesse do agro, vou citar um tema, por exemplo, este decreto absurdo de controle das armas que o Lula editou. Se os 314 que se dizem da frente da agropecuária fossem mesmo verdadeiramente amigos do agro, nós teríamos 314 votos para derrubar o decreto. Mas se você puser para votar, você vai ver que uma parte não vota. Por quê? Porque ficou chique, né? Ficou na moda se dizer, eu faço parte da bancada da agropecuária. Balela, né? Então nós precisamos, esse é um esforço que brasileiros de todas as regiões do país precisam fazer para se perguntar, de fato, fulano de tal que se diz defensor do agro, é defensor do agro mesmo? Se coloca de fato a favor das pautas do agro em todo momento? Ou só quando lhe convém? Ou só quando é para se dizer do agro nas campanhas eleitorais para roubar voto no interior do seu estado? E aí tem exemplos em vários estados. Nós precisamos ter uma pauta comum do agro que todos os membros da FPA votem favoravelmente. O primeiro que votar contra, expulsa, que pelo menos a pessoa não pode mais usar o rótulo, não vai se beneficiar desse rótulo de membro da FPA, ou de dirigente, ou de qualquer outra coisa, ou na verdade não é, ou não é na sua integralidade. É quando convém, nos assuntos que lhe convém, mas em outros casos, não. Então essa é uma questão importante, manter a coerência e a consistência de se dizer um membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Aliás, nós teríamos até um bom tempo para poder discutir, falar a respeito de cada tópico que foi abordado e citado aqui, é lógico, ao longo desse primeiro ano que a gente tem desse atual governo. Eu sei que o tempo é reduzido, daqui a pouquinho o senhor tem um compromisso, né, outro, né, além de nos atender aqui, mas essa questão da CPI, do MST, muita gente fala, poxa, foi feito um trabalho tão efetivo, é mostrada desvendada tanta situação, a realidade. O que deu, afinal? A gente sabe que foi feito um trabalho excepcional por muitos parlamentares que ali estiveram, mas no fim acabou dando em água, por dizer assim, deputado. Veja só, primeiro é preciso elogiar o trabalho do Tenente Coronel Zuco, do Rio Grande do Sul, que, como presidente da CPI, fez um brilhante trabalho. Uma pessoa muito equilibrada, que se aprofundou nos temas, avançou em todos os requerimentos, as questões que precisavam ser avançadas. Evidentemente que tanto ele como presidente, eu como relator e alguns membros da CPI, tínhamos alguma limitação de fazer tudo aquilo que gostaríamos. Por quê? Porque, de novo, como eu disse há pouco, alguns que se dizem membros da Frente Parlamentar da Agropecuária deixaram de atuar, ou se deixaram até substituir, mas muitos deixaram de atuar durante a CPI, porque assim foi determinado pelo seu respectivo partido, que, sendo base do PT, sendo base do Lula, né, determinou ao seu deputado, que supostamente é da FPA, que não votasse os requerimentos, que não comparecesse à sessão. É um absurdo. Você vê a chantagem que alguns partidos que foram para a base do Lula, se venderam para a base do Lula, né, se deixaram cooptar pelos cargos, verbas, emendas e vantagens que o governo lhes ofereceu, subtraíram poder da CPI, inclusive de votar o relatório final. Que mesmo não votado, evidentemente, o relatório existe, está muito bem feito, tem prova para todo lado, e no momento adequado vai se converter em medida judicial. Nós estamos só aguardando aí
a escolha de quem efetivamente vai ser o Procurador-Geral da República, porque no atual momento nós não temos um PGR efetivo. Existe uma procuradora que está lá interinamente, mas ela não é efetiva, não está definitivamente no cargo. Uma vez que isso se resolva, nós vamos levar a quem quer que seja o escolhido como Procurador-Geral da República, nós vamos levar o relatório final da CPI para que tome as providências, porque provas há, aliás, há provas fartas, né? Há um farto material lá na CPI a comprovar a culpa de muita gente, inclusive de membros do parlamento, alguns. Por outro lado, Braga, a CPI comprovou, reiterou algo que já era de conhecimento quase total da sociedade brasileira, que essas facções, eu chamo de facções sem terra, criminosas, umas têm um nome e outras têm outro. MST, Via Campesina, Frente Nacional de Luta, não importa o nome que você dê, né, cada estado tem a sua, é tudo a mesma coisa, agem do mesmo jeito, são bandidos iguais e atentam contra o agronegócio, o direito de propriedade, as liberdades individuais, do mesmo jeito. Esta questão de ataque ao agro já era bastante conhecida da sociedade brasileira, embora tenha ficado ainda mais explícita, ainda mais clara durante a CPI. Por outro lado, a CPI revelou uma outra faceta que eu imaginava, eu particularmente, e outros deputados também, que a imprensa, essa que até se diz humanista, né, algumas que se dizem muito defensoras contra as injustiças e tudo mais, ela silenciou diante de um fato gravíssimo. Qual é o fato? De que as lideranças desses grupos, dessas facções, os líderes do MST, da Frente Nacional de Luta, da Via Campesina, da Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia e tantos outros bandidos por aí, eles, líderes, as lideranças políticas, usam os mais pobres, iludem os mais humildes, usam, inclusive, de força física bruta contra os militantes, contra o que eles chamam de massa de manobra, que é a base de pessoas humildes que são usadas e manipuladas para invadir, para chantagear, para fechar a estrada. Os líderes políticos ganham força política, manipulando esses miseráveis, iludindo esses miseráveis, e ganham muito dinheiro manipulando isso tudo. As terras invadidas, uma parte disso, eles arrendam para fazendeiros e ficam eles próprios com o dinheiro, vendem lotes indevidamente, cobram mensalidades dessas pessoas, recebem dinheiro público através das suas cooperativas e associações, não repassam para os seus cooperados e associados e embolsam eles próprios o dinheiro e até o rendimento financeiro desse dinheiro. Todo esse esquema, né, do Pronari, que diz que dá educação no campo e no fundo é um pretexto para pegar dinheiro, o Pronaf, que é a aquisição de alimentos da agricultura familiar, muitos dos quais superfaturados e com desvio por cooperativas e associações, enfim, tudo isso ficou muito claro na CPI, com dados e documentos oficiais, inclusive, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, CGU, enfim, documentos de todo tipo. Então, isso ficou muito claro, o abuso dos líderes, dos chefes, de todos esses, em cima dos liderados, dos militantes, dos mais humildes. Essas pessoas estão sendo abusadas, extorquidas, agredidas, e algumas até com suspeita de assassinados, pelos líderes. E a imprensa, ou parte dela, evidentemente, silenciou diante de tudo isso. Bom, se não querem defender o produtor rural, o pequeno, médio, grande, pelo menos defendam os mais humildes, que estão sendo manipulados por essas lideranças. Mas nem isso aconteceu. Ou deixe o agronegócio que sustenta a economia, dá todo o suporte para a economia, continuar, né, produzindo, alimentando o Brasil, o mundo, e, lógico, todas essas condições que sejam respeitadas. Caminhando para o finalzinho contigo, deputado, o senhor permaneceu leal ao presidente Bolsonaro. Agora, com essa situação toda, a inexigibilidade dele, enfim, toda a perseguição, continua sendo ainda citado, né? O nome dele ainda continua, né, como se fosse o atual presidente, né, como se estivesse ainda na presidência, né? Não esquecem o nome dele, jamais vão esquecer mesmo, com toda razão. O senhor tem aqui em São Paulo um desafio na cidade de São Paulo. O senhor foi eleito deputado federal com apoio do agronegócio no estado de São Paulo, um dos deputados mais votados. E aqui na cidade de São Paulo, o que tudo indica, a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo é dada como certa. O senhor vai concorrer a
Prefeitura de São Paulo indicado pelo presidente Bolsonaro, porque ainda tem umas questões, né? O atual prefeito, Ricardo Nunes, e também, lógico, outros candidatos, né? Talvez um apenas da oposição. Né? O senhor é candidato à Prefeitura de São Paulo? Veja, eu sou candidato a prefeito, obviamente pré-candidato, tenho conversas bastante avançadas com os partidos para receber a minha pré-candidatura. Preciso que o presidente Valdemar da Costa Neto, do PL, me libere, me dê a carta de saída do partido, porque como deputado eu obedeço à lei de fidelidade partidária e só posso deixar o partido com uma autorização do presidente do partido, com quem eu estive na segunda-feira agora. Ele também conversou com o presidente Bolsonaro em seguida e deve me dar essa carta, ficou mais ou menos acertado isso, na próxima semana, para que eu possa mudar de partido e concorrer. Por que eu estou tendo que fazer esse movimento? Porque alguns políticos acreditam, defendem, na minha opinião, de forma equivocada, que a direita não ganha na capital. E eu não acredito nisso. A capital do estado de São Paulo, com uma boa proposta, elege sim um candidato de direita que tenha propostas firmes, e a proposta que eu trago é a mesma proposta, claro que adaptada, do Rudolph Giuliani, que foi prefeito em Nova York. Tolerância zero contra o crime, contra esse bando de pequenos furtos e pequenas contravenções que tem acontecido, até os crimes mais fortes. Você tem um rigor no combate à corrupção. Você não arruma a cidade de São Paulo, os diversos problemas de transporte, de drogados na rua, de buraco, de iluminação, de lixo, de tudo. Você não arruma esses problemas se a máquina pública tiver carcomida por dentro pela corrupção, pelo compadrio, pelo aparelhamento de gente que não presta. Então, o primeiro passo para você implementar uma política de tolerância zero na cidade é você ter tolerância zero dentro da máquina pública. Foi assim que o Rudolph Giuliani agiu em Nova York e nós precisamos agir em São Paulo também. Né? Então, eu tenho muito orgulho de ter sido ministro e continuar sendo um deputado ligado, próximo e que apoia o presidente Bolsonaro. Não acho que nós devemos dar espaço a qualquer pessoa que venha de maneira oportunista querer morder votos da direita para depois dar uma banana para a direita depois. Negativo. E esse é o prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo não é de direita, sequer apoiou o presidente Bolsonaro em 2022 e quer agora o voto dos bolsonaristas. Negativo. Se de um lado o Boulos é muito ruim e ele representa aquilo que tudo nós rechaçamos, que é a invasão de propriedade, só que no caso dele, urbana, né? Essa ideia socialista inspirada em tudo que deu errado no mundo inteiro, ele quer trazer aqui para a cidade de São Paulo. Também, por outro lado, nós não podemos apoiar o outro grupo. O outro grupo que se diz combater o Boulos é o grupo do compadrio, do aparelhamento da máquina pública, das máfias que controlam a cidade. A Prefeitura de São Paulo está aparelhada há muito tempo. E esse pessoal só quer o voto da direita, quer se aproveitar da direita. Nós não podemos fazer isso. Eu fui o terceiro deputado mais votado do partido, quinto mais votado do Brasil. Um grande apoio do agro, que eu continuarei sempre defendendo, mas nós temos que botar um breque em tudo isso. E a cidade de São Paulo é muito importante para isso. Não se trata de deixar o agro de lado, mas sim de reforçar uma mentalidade, uma postura, um grupo que defende o agro, mas também combate a esquerda, em todos os lugares que a gente tiver. O combate às ideias de esquerda. Tá certo. Muito obrigado, deputado, pela sua participação conosco aqui. Eu quero agradecer sua disponibilidade. Mais uma vez, é um prazer falar contigo. Espero que em breve a gente possa conversar novamente. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado pela participação, deputado. Obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com essa transmissão. Logo mais eu volto com outras informações. Nós teremos ainda fechamento do mercado a partir das 16 horas e outros detalhes do que aconteceu no mercado desta quinta-feira. Uma ótima tarde, até logo mais.